Fala pessoal, bom dia, tudo certo por aí? Pessoal, fiquei de mostrar para vocês em detalhes, né, a Ranger Raptor. E hoje eu vou fazer um reviewzão com ela aqui, depois nós vamos pegar a estrada também para mostrar para vocês o diferencial dessa caminhoneta para antiga que eu tinha, que era a Limited Plus, né? Então assim, aqui a gente tem muito mais coisas, por isso ela custa mais caro, né? Ela tem uma pegada esportiva, né? Tem uma pegada off-road, tem muito mais luxo dentro também, mais opcionais, né? Então assim, ela é bem diferente da outra, né? Mesmo parecendo a mesma caminhoneta, é uma caminhoneta que tem 20 centímetros a mais de largura, né? Então ela é, em tecnologia, em motor, transmissão, suspensão, é outra caminhoneta, tá? Então a gente tem a aparência interna é parecida, né? E por fora também lembra, mas você vê que ela é bem mais larga. Então assim, vamos ver tudo isso nesse vídeo agora, junto com vocês aí, para vocês verem a diferença entre a Limited Plus, que era a mais completa, né, da linha executiva, vamos falar assim, e da Ranger Raptor, que é o topo de linha hoje da Ranger. Aqui, minha nova caminhoneta, né? Então, eu tive uma Ranger 22, né? Aí depois peguei a Ram 2500, depois a Limited Plus e agora a Ranger Raptor, né? E vou falar para vocês que até hoje, né, até o presente momento desse vídeo, é a melhor caminhoneta que eu tive, que serve para todas as coisas, tá? Então assim, é uma caminhoneta que é versátil, ela serve para você andar dentro da cidade, ela serve para você estacionar em qualquer lugar, ela serve para você andar na estrada bem e também, principalmente, para andar na estrada de chão, né? Por causa de pneus mais largos, né? Pneus mais altos, roda menor, que é uma roda 17, né? Deixa eu só confirmar aqui para vocês, mas é 17, tá? Podia ser até 18. Mas ela é uma roda 17, isso aí traz mais conforto para a caminhoneta, porque o pneu tem um perfil maior, então ele absorve mais buraco, pedra, né, essas coisas aí, desde que você deixe bem calibrado. Se você deixar muito cheio, né, os pneus, você vai perder essa flexibilidade, né, que tem o pneu mais alto, né, que no caso aqui é um 70. Então a gente tem um 285/70, né, então ele é bem largo e também bem alto, né, justamente para superar aí os obstáculos, os buracos. No caso da outra, a gente tinha um 275, se eu não me engano era 55, né? Então, só que lá era aro 20. Então isso daí acabava um pouco com o conforto da caminhoneta, tá? Se você tiver uma Limited Plus e optar por as rodas menores, que eu acho que são 18, mais pneu perfil 60, 65, você vai ter mais conforto igual essa daqui, mas não vai chegar aos pés dessa devido à suspensão especial que tem aqui, que é Fox, né? Então a gente tem os amortecedores Fox, as bandejas são diferentes. Eu vou mostrar depois ali por baixo para vocês terem uma noção. E se um dia você tiver a oportunidade, compare, né? Dê uma olhada debaixo da Limited Plus e dessa daqui, que você vai ver que ela tem muito mais barras, né? Estabilizadoras, tão diferente, né? São em alumínio. É bem diferenciado, tá? Então aqui por fora, pessoal, a gente vai ver que é uma caminhoneta diferente, né? Os paralamas traseiro e paralama dianteiro, eles são mais largos, né? 10 centímetros de cada lado, justamente para acomodar, né, as rodas e pneus mais largos. Então se você vê em comparação à carroceria lá, ó, você vai ver que ela sai uns 10 centímetros aqui, a outra era meio rente aqui, ó, tá vendo? Ela descia rente aqui. Então a gente tem uma carroceria mais larga e os paralamas dianteiros são mais largos, tá? A carroceria em si, central, é a mesma, né? A mesma plataforma. Então se você tirar essa carroceria daqui, o chassi, né, e colocar a carroceria da Limited Plus e os paralamas dianteiros, ela vai ficar parecida, igual a outra, né? Então o que diferencia é exatamente isso. É a carroceria, que é mais larga da Raptor, e os paralamas dianteiros. Aí além disso, a gente vai ter o para-choque, né? O para-choque na outra, ele é contínuo, né? Com essa parte aqui, ó. Ele desce contínuo, né? Na cor do veículo. E aqui a gente já tem um para-choque diferenciado para off-road mesmo, né? Então ela é mais alta do chão. Você vai ter aqui mais de 40 centímetros do chão, ó. Tá vendo?
Meu palmo dá 22 centímetros e aqui dá mais de 2 palmos na entrada de ataque dela. Enquanto a outra é mais baixa, vai ter uns 30. Então a gente ganha uns 10 centímetros aqui de entrada, né, em barranco e tudo mais. Outra coisa que eu tô vendo aqui que eu não tinha visto, ela tem umas aletas ali, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas ela tem umas aletas ali que fecham o radiador, né, pra esquentar mais rápido. E quando precisa de mais vento, abre também, tá? Só vi agora isso. Câmera 360, né? Então a caminhonete é toda cheia de sensores de estacionamento e câmeras também, tanto aqui em volta como lá em cima no retrovisor, né? Que aquela lá é do piloto adaptativo, ele fica monitorando o carro da frente o tempo inteiro. Acho que isso aqui é dos adesivos, ficou colado aqui, ó. Essas entradas de ar na Limited Plus você não vai ver, né? Então ela tem essas duas entradas de ar para ficar mais esportiva ainda. Além desses bump aqui também, né? Esse acabamento em plástico, na Limited Plus não tem, né? Para ficar mais largo ainda. O estribo dela é diferente, né? É um estribo mais off-road também, bem alto do chão. E a gente não tem o Santo Antônio, né? Que na Limited Plus ele vem original de fábrica, né, o Santo Antônio, que eu acho bonito, né, e vem aqui, eu até vi um pessoal colocou nessas aqui também, fica legal, né, mas tem que pintar na cor, tudo certinho. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu, como gosto de caminhoneta mais executiva, acharia legal. E outra que protege o vidro traseiro ali também, né, o Santo Antônio, e ela fica mais cheia, né. Mas assim também é muito bonito. Tem gente que não gosta nem do estribo, né? Tira para a caminhoneta ficar mais alta ainda. Eu já gosto do estribo porque ele protege. Na hora que você passa nas estradas de chão, pega pau lá na frente e o pneu da frente levanta, né? E bate na porta e o estribo acaba protegendo isso daí, tá? Para quem anda só na cidade não tem esse problema, né? Pode tirar os estribos, fazer o que quiser, porque não tem risco de pegar pau, pedra, né? Então, às vezes nem usa a caminhonete do jeito que é para ser usado. Mas vamos pular de dentro agora? A gente vai se deparar com a Ranger, né? Então, se você pegar a Limited Plus, a XLT e a XLS, né? Elas vão ser muito parecidas, né? Mas tem os detalhes de acabamento que são diferentes. No caso, essa aqui ela tem um acabamento aqui em cima, né? Que imita um couro de alcântara, né? É macio, ó, tá vendo? Aqui a gente tem uma imitação de fibra de carbono. Aqui a gente tem também um couro, né, na porta. Aqui daqui para baixo é tudo plástico, tá? Ó, tudo plástico. E isso aí também, se for ver, poderia ter um acabamento ou outro aqui, né? Uma costura. Aqui também é tipo um grafite, né? Diferente. Então assim, poderia ter um acabamento melhor na porta? Poderia, mas para limpeza, né? Para carro de roça, que nem vocês estão vendo aí, ó, né? Não tem necessidade, né? Porque é até mais fácil de limpar depois. Vocês veem que toda vez que eu vou descer, ó, eu bato a botina aqui, ó. Tá vendo? E é uma coisa que a gente às vezes não se atenta. A outra, como eu peguei ela zero, eu deixei até o plástico que vem aqui. Eu deixei aqui muito tempo. Eu tirei esses, sei lá, um mês atrás antes de eu vender, né? Porque aí toda vez eu batia o pé, eu batia nesse plástico que tava aí, tá? Aqui a gente tem, né, a diferença já na porta, ó, Ford Performance. No tapete também é diferente, é um tapete bem melhor, ele acomoda mais a sujeira. Você vê que ele protege aqui, ó, né, ele encaixa, né? E aqui, ó, ele protege até aqui, ó. Ó, o tapete é tudo aquilo ali, ó. Ele deveria ser até mais para cima lá, né? Por causa, você vê, no acelerador já cai terra lá no carpete. Então deveria encapar mais ainda, né? Aqui a gente tem banco elétrico, temos regulagem lombar também, ó, tá vendo? Ela inchando e desinchando aqui as costas, tá? Diferenciais que a gente vai ter aqui que não tem na Limited Plus. Desse lado aqui na Limited tem banco elétrico. Os bancos são diferentes, né? Essa parte do assento de baixo é muito parecida. Só que a gente não tem esses detalhes em vermelho, nem esse alcântara aqui, né? É um acabamento diferente. E o encosto é o que muda, né? Então o encosto aqui a gente tem esse formato concha, que é onde você encaixa melhor. Esse aqui é muito mais bonito, né? Os bancos, né? Escrito Raptor aí. Os encostos de cabeça são diferentes.
E aqui no volante também é diferente, né? Lá na Limited a gente vai ter somente couro, assim. E aqui a gente tem couro, detalhes das costuras em vermelho, né? Essa fitinha vermelha para você saber que o volante está centralizado. Detalhe no volante Raptor. A gente tem esse couro perfuradinho também, né? Ela não aquece o volante, tá? Igual a Ram 2500. Mas tem esse couro perfuradinho que dá uma pegada um pouco mais esportiva, né? Deixa eu só funcionar ela para endireitar o volante aqui. Ó, pra gente ver o painel lá, tá? E vamos fechar aqui agora porque a gente vai ver bastante coisa aqui dentro. Pessoal, o que a gente vai ter a mais ainda, né? Então assim, aqui a gente tem portas-copos, ó. Na Limited Plus não tem isso, porque essa aqui é uma caminhonete que é fabricada acho que na Tailândia, né? E a outra é fabricada na Argentina. E a construção é diferente. Isso aí é lógico, tá? O produto que é importado pra gente, ele sempre vem com coisas a mais, né? E a Limited Plus é importada da Argentina, mas ela vem mais basicona, né? Porque eu acho que eles tinham largado tudo que tinha pra ter pra colocar nessa daqui, né? Então aqui, além dos porta-copos, a gente tem câmbio borboleta. Na Limited Plus não tem, né? Porque ela é uma caminhoneta pegada executiva, pegada... Nem é pegada roça, a Limited Plus, né? Porque ela é a mais top que tem na diesel. E ela não tem câmbio borboleta, né? Porque não é pra você ficar dando pau nem nada, né? Essa daqui já é uma Raptor, né? Então a Raptor, ela já vem com um sinônimo de aventura, né? De pau mesmo, né? De você pular duna. Então assim, ela tem o câmbio esportivo, né? E se você colocar no modo certo, você para usar essa parte das aletas aqui fica muito divertido, tá? Detalhe que eu queria comentar com vocês, é uma das caminhonetas mais divertidas que eu já tive. Eu acho que é a mais, né? A mais divertida. Ela tem muita potência, ela tem muita estabilidade, ela responde bem, né, em qualquer terreno. E o ronco dela é muito gostoso de escutar. Então você vai estar, nas 2 primeiras semanas você vai parecer um retardado, tá? Você vai ficar acelerando, vai fazer graça. Por quê? Porque você está com um motor V6 biturbo de 400 cavalos, com escape praticamente direto, se você usar no modo Baja, né? E ela ronca bonito mesmo, tá? E anda, né? Então você vai parecer um bobão andando na rua. Eu tenho 40 anos e parecia que eu tinha 20 anos andando com ela nas 2 primeiras semanas que eu peguei. Inclusive eu gastei acho que uns 2, 3 tanques de combustível nas 2 primeiras semanas. Porque se você não... Ela vai fazer aquela média ali, ó, de 4 para baixo, tá? Porque você vai estar acelerando, tá? Então essa média aí é dos últimos 580 km, para vocês verem, né, que eu andei com ela. Ela tá gastando bem mesmo, tá? Porque eu tô andando de qualquer jeito, sem pensar em média, sem nada. E outra, muito deslocamento curto, né? Não teve estrada nisso daí. É mais cidade e estrada de chão, né? Fazenda. Então ela tá fazendo em torno de 5 km por litro ali, tá? Se você estiver pensando em consumo, esse carro não é para você, tá? Então fique bem ciente disso. Não compre uma Ranger Raptor se você tá pensando em economia. Não é o carro. Pessoal, então continuando, né, no que tem a mais ainda, né? Você vai encontrar aqui na Ranger Raptor, a gente tem 3 configurações aqui, ó. Então na Limited Plus você também não vai encontrar isso, que é a parte do volante, né, da direção. Você tem 3 modos ali, ó, né? E eu sempre ando no conforto, que a direção fica como se... Pra te dizer bem a verdade, ela fica como se estivesse na Limited Plus, né? Bem macia, bem levinha, né? Então aqui a gente tem o esportivo, que aí ela fica bem dura a direção, tá? Ó, ela já endureceu. Então é até ruim para você manobrar, mas é bom para quando você tá na estrada, né? Que ela fica bem firminha. O normal, que toda vez que você ligar ela vai estar nesse daqui, nem é o conforto e nem é o esportivo, é um meio termo, tá? Mas o mais gostoso para dirigir dentro da cidade, em trajeto curto, é o conforto, tá? Que aí a direção fica bem molinha, tá? Mesmo assim, com o conforto, essa caminhoneta tem uma diferença. Ela tem os pneus mais largos. E os pneus mais largos, se não estiverem bem calibrados, vai deixar a direção um pouco mais pesada, mesmo ela sendo... Além disso, nós temos suspensão. Então tem 3 modos de suspensão ali, ó. Normal, esportivo e off-road, tá? Cada vez ela vai regular os amortecedores para ficar mais rígido, né? Então eu sempre ando no normal, porque eu não estou fazendo nenhum rally, né? E também não fico apostando corrida. Então ela fica mais macia no normal, tá bom? Se você colocar no esportivo mais duro, no off-road mais duro ainda.
né? Os amortecedores vão ter uma rigidez maior para absorver os impactos. E a gente tem o escape, né? O escape tem 4 modos. Então aqui o esportivo, o Baja, que só vai ativar em modo off-road, tá? Então você vai ter que selecionar aqui off-road, que aqui são 7 modos de condução. E aí a hora que você tiver em off-road, ela vai abrir totalmente o escapamento, porque ela vai entender que você tá, né, fazendo alguma prática de off-road, né, e fora da cidade, porque faz muito barulho mesmo, né? Faz bem mais barulho do que no esportivo. Então aqui a gente tem o silencioso, normal, esportivo e o Baja, tá? Então, dentro da cidade você anda no silencioso ou no normal, né? Se você quiser fazer uma gracinha, você coloca no Sport. E se você quiser fazer mais graça ainda, dá para você colocar no modo off-road dentro da cidade, que aí ela fica com o giro mais alto, né? Depois eu mostro isso na estrada ali para vocês. As trocas de marcha ficam mais rápidas, só que ela anda sempre com o giro mais alto, né? E aí você consegue abrir o máximo do escapamento, que é a função básica. Eu esperei para gravar esse vídeo mais para frente para vocês, né? Porque quando a gente pega o carro, a gente ainda não sabe de tudo que ele faz, né? Então eu já tô quase 30 dias com ele aí, né? Acho que dia 20 agora faz 30 dias. E aí eu já andei bastante, né? Eu já andei 1.200 km com ela, né? E nisso eu andei estrada de chão, cidade, pista, né? Só não viajei com ela ainda, não fui longe, né? Porque a autonomia dela também é bem baixa, que é outra coisa que entra no consumo. Outra coisa, pessoal, é a autonomia, né? Então assim, a gente tem um tanque ali relativamente pequeno pro tanto que ela gasta, né? Então essa caminhoneta, se você andar bem com ela, bem tranquilo, você vai fazer em torno de 300 km com o tanque, tá? Para ser bem realista com vocês. Na estrada você vai fazer 400, 450 km aí tranquilamente. Ela vai fazer em torno de 8, 8,5, tá? Se eu souber andar, tá? Se não souber, vai fazer 6, 7. Dentro da cidade é isso aí, de 4 a 5,5, tá? Dentro da cidade. Mas não tem jeito, tá? A cidade é muita aceleração, muita frenagem, né? Muito quebra-mola, o carro parece na frente do nada. E aí você tem que ficar retomando velocidade. A caminhoneta é leve, mas ela não é tão leve assim. E uma hora ou outra você quer dar uma pisadinha para escutar o ronco dela. Então é em torno de 5 km para você fazer tudo que você quer fazer e não olhar para a média, tá? É até bom você tirar aquilo ali dali, porque se você ficar olhando aquilo ali, você fica triste, tá? Então, novamente eu friso, se você estiver procurando consumo baixo de combustível, não é a Ranger Raptor. A Ranger Raptor é diversão, é exclusividade, é esportividade, né? Mas não é um carro elétrico ou híbrido, tá? Que vai fazer você fazer 20, 30 km de combustível, de quilômetros por litro, né, de combustível. Então não é isso daí. Não é para bruto, né, pessoal? Ela já era, né, na versão que eu tinha antes, é um carro que aguenta pau. Mas a Raptor aguenta mais ainda, né? Devido à suspensão que nem eu falei para vocês. Então você vê que essas funções aqui são bem interessantes na caminhoneta. Você está regulando tanto a direção como tá o amortecedor e também escapamento, né? Outra coisa que a gente vai ver aqui dentro que não tem na Plus é o teto preto, tá? Então aqui é tudo preto, né? As carenagens aqui também, isso é muito legal para não encardir, né? Continua com o mesmo defeito da Limited Plus, não tem regulagem de cinto. Você não consegue regular o cinto, eu acho isso aqui um absurdo, né? Regular na altura sua. Porque ela tem regulagem de banco, né? De altura, mas mesmo assim, o certo era ter uma regulagem no cinto, na coluna, como toda caminhonete e todo carro tem, né? Até os mais simples. Outro detalhe, a gente tem som assinado aqui, né? Então aqui a gente tem mais alto-falantes, inclusive na Limited não tinha esse central aqui. E é um Bang Olufsen, um negócio assim, é o nome desse som. É um som bem famoso, né? E ela tem uma qualidade de som muito boa, superior à da Limited Plus, que não é som assinado, é um som mais comum, tá? Multimídia, né, é a mesma, só que aqui a gente tem alguns detalhes a mais, né? Então aqui a gente tem GPS nativo, que na Limited Plus não tem, tá? Então é uma bobagem, né, que deveria ter na Limited Plus, às vezes não nas outras, né, no caso da Limited, da XLT, mas na Limited Plus, que é completa, deveria ter, né, o GPS nativo, né, do aparelho, sem precisar conectar Android e Apple CarPlay, tá? Aqui é totalmente sem fio e na outra também tá?
Detalhes, né, em vermelho a gente vai encontrar pelo carro todo aí, então nos difusores de ar, no volante, nos bancos, né, a gente vai ter, e fibra de carbono, né, então é uma imitação, com certeza não é fibra de carbono, mas fica bem bonito também. E alcântara, né, é um acabamento que eles imitam aí o alcântara, igual é aqui no banco, né, é um tecido, é um couro, só que ele é macio, né, como se fosse uma camurça, então é diferenciado. Aqui a gente tem porta-objeto, né, que também é revestido e macio, ó. E aqui a gente tem porta-luva, que daqui para baixo é tudo plástico, tá? Plástico, plástico. Aqui poderia ter um acabamento muito melhor, né? Aqui tudo em couro, né? Nessas partes aqui, ó, ficaria muito mais bonito, né? Aqui eles tentaram imitar alguma coisa, né? Mas não é, tá? É só uma imitação. Então poderia ser um revestimento mesmo em couro, né? Porque esse monte de plástico faz muito barulho. Ó, tá vendo? Até esse encosto aqui também me enche o saco, ó. Tá vendo? Então isso é detalhe, né, cara? Você quer vender uma caminhoneta por 500 mil, tem que caprichar, né? De muitas coisas, mas ela é previsível em tudo aquilo que a outra já era, né? Muito plástico, construção, não vou dizer porcaria, mas assim, uma construção para ser descartável, né? Os carros estão vindo cada vez mais mal construídos para que você descarte ele mais rápido. Então isso daí acaba decepcionando a experiência do usuário, né? Você vê que essa com 3.700 km, ela tá com 4.900, tá? Então eu andei 1.200 km com ela. E assim, não tô triste porque a caminhonete é uma delícia de andar, mas tô decepcionado com barulhos na suspensão, barulhos aqui dentro da interna. Eu sou chato para barulho, né? Eu já tive várias caminhonetas e barulho em carro de 5.000 km, já tem barulho na suspensão, barulho na caçamba, né? Então assim, a caminhoneta também andou muito pouco na estrada de chão. Desses 5.000 km que ela vai fazer agora, 3.700 km ela nunca pisou na terra. Tá? O antigo dono dela, que nem andava muito com ela, pra você ver, tava com 3.700 km, é uma caminhoneta 24. Ela foi tirada em fevereiro desse ano, 2025. Então nós já estamos praticamente em dezembro, né? Ela andou 3.700 km nesse período todo, e agora comigo em 30 dias ela já andou 1.200, né? E assim, a caminhoneta tem vários barulhos, né? E isso daí decepciona a usabilidade, né? O usuário que compra, né? Ele investiu um dinheiro a mais porque ele achou que ia ter uma coisa melhor, e tem a mesma coisa que a Limited Plus em construção, não em diversão, não em motor, né, tecnologia, mas assim, essa experiência de barulhos dentro de um carro novo, ele decepciona quem compra, quem usa, né? Quem é chato igual eu pro dinheiro, né? Porque você está investindo 490 mil numa caminhoneta dessa daqui, que a gente sabe que carro não é investimento, né? Mas para quem usa bastante e ter esse monte de barulho fazendo, né, anarquia aqui, né? Então assim, o alto-falantezinho, a mesma coisa, na Limited Plus batia desse lado aqui, ó. Aquele lá bate do lado de lá, entendeu? Então esses são detalhes na hora da montagem, da construção do equipamento, né? Muito chato isso. Esse console aqui, ele faz barulho, ó. Então você não pode ficar com o braço apoiado aqui em cima o tempo inteiro, principalmente na estrada de chão, porque ele fica fazendo esse barulho aqui, ó. Entendeu? E não é fazendo peso não, tá? Você deixa o braço aqui, qualquer coisinha, ó, ele fica fazendo esse barulhinho chato. Aí tem um outro barulho ali atrás também, que eu não sei de onde que vem. Parece que tá atrás desse banco aí, mas parece coisa balançando assim, um plástico, um pano, sabe? Fica fazendo um barulhinho assim. Suspensão dianteira tá ringindo já relativamente bem, né, para essa quantidade de quilometragem. Então assim, vou mandar lavar ela completa agora, lavar por baixo, para ver se para essa rendição. Às vezes pode ser porque eu andei na terra, né, e tudo, mas não é para fazer isso, tá? E a caçamba lá atrás também já tem um barulho já, que tá me irritando. Pessoal, então voltando aqui novamente, né, depois desse desabafo dos barulhos, voltando aqui pro multimídia, a gente vai ter o controle de aquecimento de banco, né, que na Limited Plus também não tem. Então é um detalhe que tem na Maverick, tem aqui na Ranger Raptor, né, mas não tem na Limited Plus, que deveria ter, né, que é uma das mais completas. O que falta nessa caminhoneta? Banco ventilado, né?
Então ele teria que ter esse couro perfuradinho aqui, né, nos bancos. E como a gente está numa região quente, que é o Brasil, né, por inteiro, o banco ventilar bastante, tá? Então o banco de couro ele acaba suando muito as costas, né? Então se você tivesse mais esse opcional, porque essa caminhonete é o top de linha, seria interessante. E a gente vai ter as ligações de farol, né? Então aqui nós temos luz de caçamba, luz de neblina traseira e luz de neblina dianteira, farol alto, farol automático, meia luz, tudo mais. E aqui para você regular a iluminação do painel, tá? A caminhoneta conta com luz alta automática também, tá? Só que essa aqui é totalmente diferente da Limited Plus no farol, tá? Isso aí me deixou muito contente, né? Foi a primeira caminhoneta que eu tenho com o primeiro carro, na verdade, que eu tenho com esse sistema de farol que é LED Matrix. Então assim, ela tá o tempo inteiro de luz alta. A hora que ela identifica um carro, ela faz o recorte no carro assim, ó, no farol. Ela corta aquela faixa onde está o carro, vai acompanhando ele. Assim que o carro sair, ela dá luz alta de novo só naquela parte. Então o restante está tudo em luz alta. Ela não é igual a Limited Plus. A Limited Plus tem farol alto automático, só que ela tira a luz alta e coloca a luz alta toda vez. Essa aqui não, ela continua com aquele farol lá, daquele lado ali alto. Aí esse aqui ela recorta só o carro, né, e continua alto do mesmo jeito. Aí ela viu que tem mais outro carro, ela vai recortando o farol assim. Você vê ele recortando o tempo inteiro que você está andando. Então você sempre está com o máximo de luminosidade que a caminhoneta consegue colocar. E eu achei um espetáculo isso. De noite, para mim que não gosto de dirigir de noite, é top, 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 top. É uma das coisas que eu mais gostei nela foi esse farol LED Matrix. Você vê que é bem diferente, só que assim, também deve ser um absurdo de caro, né? Se caso chegar a acontecer alguma coisa, um acidente aí de você ter que trocar um farol desse, né? Ou chegar a queimar, tá? Porque é bem diferente mesmo esse sistema aí. Isso aqui tem carros Prime, né? Tipo Audi, BMW, né? Mercedes, que aí é esse LED Matrix, né? Que ele vai apagando os LEDs, né? Para recortar o carro certinho que vem vindo de frente com você. Passou, ele acende todos os LEDzinhos de novo, né? Só naquele buraquinho onde o carro tava. Então é um espetáculo isso daí, gostei demais disso aí. E agora vai ficar difícil ter um carro que não tenha isso daí. Pessoal, outra coisa que, voltando aqui pro volante, que eu não falei, essa caminhoneta ela é totalmente adaptativa, né? Então hoje ela tem o piloto adaptativo anda e para. Ela dirige sozinha com assistente de faixa, tá? Sozinha, ela dirige sozinha, ela não fica passarinhando na pista, vendo faixa e voltando pro centro não, tá? Ela lê as duas faixas e anda retinho entre as duas faixas durante 20 segundos. Ela não vai pedir para você fazer nada, você pode tirar a mão do volante e tudo mais. A partir de 20 segundos, ela vai te dar um aviso do painel para que você coloque a mão, né, e dê uma chacoalhadinha no volante para ela entender que você tá com a mão aqui, tá? Se você permanecer com a mão aqui, às vezes ela dá o aviso do mesmo jeito, porque ela não consegue sentir, né, que você está dirigindo. Então você tem que dar uma chacoalhadinha assim de vez em quando, tá? E aí ela entende. Se não, daí 10 segundos ela vai dar outro aviso em vermelho, né, para você colocar realmente a mão no volante e vai apitar, né, vai fazer para você colocar a mão. E se você não colocar mesmo assim, depois a gente pode fazer isso na pista, ela vai começar a dar frenagens, né, pulsos no freio, para que você acorde, entender que você tá dormindo, né? Mas a gente não tá, a gente simplesmente não quer colocar a mão no volante, né? E como ela não tem nenhuma câmera para ver se você tá acordado ou não, ela dá essas pisadas no freio, né, para você chacoalhar aqui dentro e acordar. Se você mesmo assim não colocar a mão no volante, ela vai ligar o pisca-alerta e vai começar a frear e baixar a velocidade sozinha. Isso daí é bom, mas é um perigo também, porque ela vai, aonde ela tiver, se ela tiver na faixa do meio, ela vai fazer isso daí e vai parar o carro no meio da pista, tá? O certo era um sistema mais inteligente ainda que pode vir mais para frente dela ir saindo, né, pro acostamento e parar, né? Mas ela não tem como ler esse acostamento, né? Ainda não tem, acho que tecnologia suficiente para isso nesse veículo, né? Ela poderia identificar às vezes a faixa, né, e sair para a faixa da direita e parar pelo menos na direita, mas ela vai parar onde ela estiver, tá? Então tem que ficar bem atento. Aqui a gente consegue controlar também a distância do carro da frente, a hora que ela estiver no piloto adaptativo. Aqui é para ligar e desligar, né, o assistente de faixa, que ele vai apitar lá no cantinho, ó, tá vendo? Se eu der 2 toques ele cancela, porque se mesmo sem estar com o piloto adaptativo ligado, né, que você vai acionar por aqui, ela vai estar o tempo inteiro te corrigindo se caso o carro for sair, tá? Então se você
deixar ligado assim, mas sem o piloto adaptativo. Se caso ela for sair, ela dá uma puxada no volante sozinho. Se você ativar o piloto adaptativo, tá vendo que ela já deu lá no painel a distância do carro da frente, né? Olha lá. Acho que agora ela não vai mostrar aqui, ó. Olha lá. Então eu consigo deixar até 4 carros para trás, né? Ou com um. Eu deixo sempre com um também, porque senão na hora de ultrapassar acaba até te atrapalhando, porque ela para muito para trás, né? Então se você tiver na velocidade de cruzeiro tranquila, você deixa com 4, que você sempre vai estar bem longe do carro da frente, né? Mas se você tiver com pressa para chegar em algum lugar, o ideal é que você deixe um, né? Para estar passando mais rápido, mas isso vai de acordo com o seu gosto, tá bom? Então assim, além disso ela tem assistente de frenagem, tá? Se caso passar alguém ou o carro da frente parar de uma vez, ela vai frenar, desde que você não coloque o pé no freio. Se você colocar, ela vai desabilitar e vai deixar que você freie. Se não colocar, ela vai identificar um obstáculo, às vezes alguém que saiu de uma vez na frente. Acontece muito ela dar alerta assim, porque às vezes embica carro de uma rua para outra, né? Você tá vindo assim na avenida e um carro embica de uma vez assim para entrar, mas não chega a entrar, ela já dá alerta de frenagem já, porque ela tá identificando que um carro vai ultrapassar na sua frente, tá? Eu não confio nisso, né? Pode ser que um dia ela me ajude, mas eu não vou esperar que ela freie sozinha atrás de um carro para chegar a acontecer. Além de tudo isso daí que eu falei, né, dos pilotos que a gente tem aqui, ela tem também assistente de frenagem na traseira, tá? Então ela tem uns sensores laterais localizados nas lanternas traseiras, que ela também identifica obstáculos vindo tanto da esquerda como da direita, não só para trás. E se caso ela identificar que você vai bater na traseira, ela freia sozinha também, tá? Inclusive ela dá um susto atrás do outro em você. Você tá indo, tá vendo pela câmera que não tem nada. Às vezes vem um carro da lateral, tá longe, mas ela freia porque ela entende que você ia dar ré e o carro ia te pegar pela lateral, né? E aí dá para você deixar ativado isso ou não, tá? Isso daí é uma das funções que você vai escolher se você quer deixar ativado ou não. Senão ela só vai dar o alerta sonoro. Mas tem essa função também, tá? Então aqui no multimídia, ó, a gente vai ter todas essas configurações, tá? Aqui a gente consegue controlar desde o idioma, temperatura, quilometragem, se é quilômetros por litro ou litros por quilômetro, PSI, né, que ela mede também a pressão dos pneus. Aí a gente tem aqui no veículo. Então a gente tem aí marcha lenta de 30 minutos, né? Se eu desligar isso daqui, ó, quando der 30 minutos que ela tá ligada, ela dá um aviso ali, né? 30 segundos o veículo será desligado, tá? E aí você dá OK aqui e cancela isso, senão ela desliga em 30 segundos. E isso aí funciona com essa opção aqui, tá? Então se você desabilitar ela vai ficar na marcha lenta ligada durante muito tempo, tá bom? Alerta de ocupante traseiro, toda vez que você desligar o carro ela vai te dar um aviso no painel, né? Para conferir se não ficou criança lá atrás. Alerta de detecção de chave, né? Para falar que a chave não está aqui dentro. Esse modo silencioso não sei para que serve. Sistema de alarme, configuração de partida remota, se deixa habilitado ou não. As janelas, né, dá para colocar abertura remota, ó, não sabia disso. Então vamos colocar abertura remota também. E fechamento remoto, tá? Então às vezes o carro está num sol quente danado, você pode abrir de longe, né? E também fechar. Limpador de para-brisas, limpador de cortesia. Então esse limpador de cortesia é bom e é ruim, né? Às vezes pode acontecer, eu nem sei exatamente como ele funciona, mas eu sei que ele ativa em algum momento ali para dar uma limpeza, né, no seu para-brisa, e numa dessa pode estar totalmente sujo, né? Então é melhor deixar desligado. Deixa só no sensor de chuva. Ó, no caso do meu estava ligado no sensor de chuva, tá vendo? Não tem chuva, ele não vai ligar, né? Mas se cair uma gota e o para-brisa estiver tudo sujo também, você tá lascado, vai riscar tudo, tá? Então toma cuidado com isso aí também. Tem muita tecnologia, mas muitas ajudam e muitas atrapalham, né? Então as luzes, a gente tem iluminação de reflexo, retardo do farol 10 segundos. As travas, travamento automático, destravamento automático, alerta de porta mal travada, feedback sonoro. Espelhos, rebatimento automático, quando trava, né, ela já rebate as coisas. Você pode deixar desativado também, se você não quiser, tá? E passageiro airbag on, né? Então o airbag do passageiro está ligado. Aí a gente vem aqui, pessoal, para assistência ao motorista.
Aqui a gente vai ter mais uma série de funções, que é assistente pré-colisão, retardo da câmera de ré, né? Então depois que você tirar a câmera de ré, ela ainda fica ativada ali, não sei quantos segundos, tá? Vamos ver aqui, ó, ela dá informação, ó. Mantém a visão da câmera de ré na tela após a mudança. Isso aqui que é legal, todas as funções têm aqui, ó, no cantinho, ó, a informação, né? Então você clica, ele vai abrir uma janelinha te explicando o que ela faz, tá? Alerta de tráfego cruzado, que é aqueles sensores que eu estava falando para vocês agora há pouco, tá? Que é na lanterna traseira, né, na lateral dela. Exibição de alerta de tráfego cruzado. E tem um negócio que está escrito aqui no meio, não sei se vocês estão vendo, que é desse plastiquinho que eu não tirei ainda. Alerta de motorista. Assistente pré-colisão, né? Aí tem mais uma infinidade de funções dentro dele. Indicação à distância, frenagem automática de emergência, manobra evasiva. Ó, ela faz manobra evasiva também, tá? Isso daí eu também não sabia. Ela freia e tira o carro fora, entendeu? Sistema de informação de ponto cego, né? Então ela tem alerta de ponto cego nos dois retrovisores. O que mais que tem interessante aqui? E é isso daí, né? É muita coisa. Mas vamos voltar de novo pro câmbio, tá? Então, ó, se eu tiver no D e eu apertar para desligar, ela vai voltar automaticamente pro P, tá? Para você não ter risco de deixar o carro desengatado. A abertura do painel dela, né? Toda vez tem um layout bem legal. E se você desligar e abrir a porta, a hora que você voltar para dentro e ligar ela de novo, que ela entender que está totalmente desligada, aí ela faz uma apresentação aqui de Ford Raptor, bem legal também no multimídia, tá? E no painel ali também é uma caminhonete só aparecendo os faróis, assim. Então ela faz uma abertura e faz essa semi-abertura se você desligou e ligou rapidamente, tá? Então é muita coisa para você falar dessa caminhonete. Aí ali no meio a gente tem várias funções que eu posso estar alterando, né? Então assistência do motorista, cinto de segurança, motor ligado em funcionamento, consumo, né? Média. E dá para alterar. Esses relógios de cima você consegue alterar também, né? Os dois da direita e os dois da esquerda. Você coloca o que você quiser ali para estar mostrando. E aqui tem outra tecla legal que eu acabei esquecendo de falar, que é a função Raptor, né? Então aqui você deixa suas configurações da caminhoneta do jeito que você gosta. Aí você dá um clique, ela vai abrir, você dá um segundo clique, ela já passou para a função Raptor, né? Que é o volante, a suspensão e o escapamento do jeito que você quis, né? Inclusive o modo também de condução. Então, outra coisa que ela configura que é muito legal nessa caminhonete, de um mortal na Limited Plus, é o Start Stop. Então aqui você deixa ele desligado, configura nessa tecla aqui todas as funções mais o Start Stop desligado, e aí deu dois cliques aqui, ele configura toda a caminhoneta e já desliga o Start Stop, entendeu? Que é uma bosta. Aqui a gente tem assistente de estacionamento, né? Controle de estabilidade, tanto de estabilidade como de tração. Aqui a gente tem um modo off-road, né? Que ela vai ligar a câmera dianteira, ou pode ligar a bússola também, dependendo do modo que você tiver, né? E aqui a gente tem os modos de conduções e tração, né? Então Drive Modes e tração e também função reboque, que só tem na Ranger Raptor, tá? Por esse botãozinho aqui do centro a gente consegue controlar a caminhoneta por esse direcional, tá? É uma coisa que eu ainda não aprendi a mexer, mas eu já vi em alguns vídeos lá de fora, né? Porque só tem isso lá fora. E a Ranger Raptor que tem, né? As outras Rangers nenhuma tem esse botão central, pode olhar aí na sua, que não vai ter esse trailerzinho aqui, ó, e nem esse desenho aqui embaixo. Clicando aqui e tiver engatado o reboque, depois de configurar ele aqui na tela, ele vai entender qual é o tamanho do reboque, né, o peso do reboque, qual que é o modelo que você está puxando. E aí clicando aqui ele vai ativar seu modo reboque e você vai conseguir controlar a caminhoneta por aqui, tá? Então você vai estar o tempo inteiro de olho nos retrovisores e com essa mão você está controlando a caminhoneta para o lado que você quer que o barco lá atrás vá, tá? É diferente do volante que você tem que virar para um lado para o barco ir para o outro, né? Então a gente acaba se confundindo, que não tem muita prática, se confunde, né, na hora de dar ré. Isso acontece muito normalmente, né, principalmente mulheres. E aqui essa função, né, bem legal, que você consegue controlar o volante da caminhoneta por esse direcional aqui, tá? Mas é só na Ranger Raptor que você vai encontrar isso.
e eu ainda não usei e não sei usar ainda, precisa configurar, e eu acho que até às vezes o pessoal da concessionária também vai se bater um pouquinho, porque eu procurei uns vídeos explicativos de como configurar isso, ainda não tem, inclusive posso fazer um depois, tá? Freio de mão eletrônico, tá? E aqui os 4 modos de tração. Tração automática, 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida, tá? Tração automática, pessoal, não é integral, é tração automática. O que que acontece? Se ele chegar a patinar as rodas traseiras, ele vai ativar a tração dianteira, tá? Então você pode andar nesse modo aqui o tempo inteiro, não tem problema. Se ela sentir que está faltando tração, ela ativa as rodas dianteiras, né, a tração dianteira. Senão ela vai andar sempre no 4x2. Ela não anda igual a Amarok, né, que anda o tempo inteiro traçada, 20% na frente, 50% atrás, 40% na frente, né, conforme precisa ela vai distribuindo. É uma tração automática, como já diz aqui, tá? Senão nem precisaria ter, né? O seletor aqui teria que ter só o reduzida, né? Não precisaria ter todo o seletor se ela andasse o tempo inteiro traçado. Parte de ar-condicionado é bem legal ter, né, os comandos aqui embaixo, facilita bastante você ter, né, o controle da temperatura para os dois lados, né? É um ar dual zone, então eu controlo dos dois lados aí a temperatura, para o passageiro é fácil. E se eu não quiser mexer nos botões, eu venho aqui e posso mexer tanto aqui, como posso mexer no maisinho, no menos, tá? E temos também, né, função automática, tudo mais. Tudo que tem aqui embaixo a gente tem aqui, tá? Aqui liga e desliga, aqui eu desligo o compressor e isso a gente tem aqui também. Então, a parte de recirculação, né, para a hora que tem alguma fumaça, mau cheiro, né, se acionar ela também, ou na poeira, né, para não ficar entrando poeira aqui para dentro. E é isso daí. E aqui a gente controla a multimídia, volume e liga e desliga ela. Tá, outra coisa além do teto preto são esses botões auxiliares que só tem na Raptor também, tá? Então aqui a gente tem 6 botões auxiliares para você colocar acessórios, né, na caminhoneta e não precisar ficar instalando botão nenhum a mais aqui, furando o painel, tá? Tudo vai ficar por aqui, selecionado. Então aqui tá a minha Starlink lá em cima. Só que o problema é que ela só funciona se o carro estiver ligado, tá? Se tiver com o poste-chave ligado. Então isso aí já é um problema e uma solução, né? Para quem é esquecido, é bom, né? Mas pra gente que quer usar a Starlink, foda largar o carro ligado o tempo inteiro para você usar a Starlink, né? Então assim, ela deveria ter um funcionamento, né? Vai saber, né? Como que a gente vai agradar todo mundo, né? Mas eu deixaria ligado direto, né? E quem esquecer, que faça uma chupeta depois para carregar a bateria. Porque se deixar só o carro ligado, imagina eu ter que largar uma V6 biturbo ligado o tempo inteiro para me usar a internet, né? Então quando eu estiver andando, beleza. Mas aqui na fazenda, por exemplo, eu deixo ligado, como eu deixava na outra, né? Porque ela não chega a esgotar a bateria em 2, 3 horas ali parado, que a Starlink não consome tanto assim. Mas se você esquecer de um dia para o outro, aí ela vai esgotar, né? Então assim, tem vantagem, né, de você não precisar furar outro buraco, mas tem desvantagem que é posto-chave, tá? Então dá para você deixar ligado, deixar no meia luz ali no acessório, desligar a caminhoneta e depois vai dar só um clique, né? Ela vai ficar na função acessório, né? Só que nessa função acessório, o que que acontece? Ela não liga só o que você quer, né? Ela vai deixar multimídia ligado, ela vai deixar painel ligado. Se você esquecer o ar aqui, vai ficar ligado também, né? A meia luz lá na frente fica ligado, meia luz traseira. Então isso aí tudo e muito mais bateria. Então certo é você largar ligado. Mais um detalhe, ela tem porta-copos também do outro lado, tá? Que é da Limited Plus a gente não tem, tá bom? Aí aqui a gente tem um espaço para colocar coisas que você não precisa. O porta-luva dela é bom. O manual dela vem diferente, né? Vem nessa capinha aqui, ó, Ford Performance. O da outra vem num saquinho de plástico. E mais nada, aqui dentro é isso aí. Os bancos traseiros também são diferentes, né? Com os detalhes aí em vermelho e alcântara também, né? Isso é bem bacana, mas as portas traseiras já são em plástico nessa parte de cima, que eu vou mostrar agora para vocês. Então na parte traseira o espaço é o mesmo da outra Ranger. Aqui nós estamos cheios de coiseiraiada, né? Manual de trator. Os tapetes são muito bons, ó. Eles fecham tudo, inclusive o túnel, né? Para não ter problema. Temos aqui, ó, uma coisa que não tinha na outra Ranger, que é a tomada. Então aqui a gente tem uma tomada de 400 watts,
com 120 volts, então ela tem um conversor já dentro dela, né? Na Ranger não tinha isso. Além de duas tomadas USB aqui atrás, tá? Então se você tiver uma Starlink e quiser deixar ela dentro do carro, dá para você usar até na fonte, né? Também, ou pode instalar alguma coisa aí que você queira para utilizar até 400 watts, tá? Isso aqui só a Ram que tem e a Ranger Raptor, tá? As outras caminhonetas não tem. Outra coisa que é feio para dedéu, né? Para doer, é isso aqui, ó. Tá? Então isso aqui é uma pouca vergonha, uma falta de se importar com o cliente. Olha isso aqui, gente. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Você tá vendo isso? Fala pra mim se isso tem lógica num carro de 490 mil reais. E é o mesmo sistema desde a Ranger antiga. Vocês podem pegar qualquer Ranger, você vai olhar aqui atrás, você vai ver essa feiura aqui, ó, essa coisa horrorosa. Entendeu? Como que pode, gente, colocar um fio solto desse aqui, um conector desse horrível numa caminhoneta dessa, entendeu? Para desembaçador traseiro. É um absurdo. Então, na minha caminhoneta eu instalei a Starlink, né? Que já tinha na outra. Então assim, passei o cabeamento. Eu acho que as próximas caminhonetas, agora com essa febre da Starlink, né? E vão vir muitas outras. A não ser que o Elon Musk crie alguma coisa que possa ficar aí dentro, né? Mas eu acho que eles já deveriam estar pensando em um suporte, né? Ou num espaço aqui dentro do teto, né? Para deixar as Starlink, porque todo mundo vai querer. E eu acho que até os próximos carros mais para frente já vai vir, né? Com opcional. Você quer com Starlink ou sem? Né? Principalmente nas caminhonetas que a gente usa aí nas partes mais isoladas, né? Onde ainda não tem sinal. Eu tive que passar ela aqui por dentro da carroceria, tá? Não fiz corte nenhum, tinha os buraquinhos aí, passei e trouxe aqui, ó, tá vendo? O fio tá solto aqui. Na outra eu tinha o Santo Antônio, aí eu passei por dentro do Santo Antônio e trouxe aqui em cima. E aqui, ó, a gente não tem uma fixação, né? Vai ter que colar isso aqui. Inclusive já era para ter colado com a colinha de silicone, né? Para ele ficar rente ao vidro aqui, ó. Que o fio é mais ou menos da cor dela. Então, tá aí. Vamos dar uma olhada no motor? Deixa eu desligar, porque eu já larguei a meia chave ligada. Então aqui a gente tem já outra cagada, né? Que é o capuz sem braço pantográfico, né? A gente tem manta acústica, na outra não tinha. Na diesel não vem essa manta acústica, que eu acho uma pouca vergonha também, né? Uma caminhoneta de 360 mil reais, que é a outra, Limited Plus, não tem. Aí as mangueiras, tá vendo aquela mangueirinha lá do canto que vem pros spotzinhos, né? Que joga água no para-brisa, ela fica toda exposta aqui, a coisa mais horrível do mundo. Essa aqui, ó, já temos manta acústica, né? E isso aqui diminui muito o ruído, né? E o barulho também, né? Do motor. E aqui a gente tem o coração da máquina aí, né? Que é um V6 biturbo. Com duas turbinas, você vê aqui que ele tem dois canos, né? Esse cano de plástico aqui e esse outro aqui são os que vêm da turbina, né? E joga para o intercooler, tá? E do intercooler ele volta para admissão, né? Então ele vem por esse outro cano aqui, ó, esse grossão aqui, e ele volta para esses dois aqui vêm da turbina, né? Vem das turbinas, joga para o intercooler, uma mangueira mole, ó. Estranho isso, né? E aí ele volta do intercooler por esse cano aqui e vai para admissão, tá? Ali a gente tem o filtro, né? Rapaz, esse cano dá a horta por onde, hein? Ó, tá vendo? O filtro. Então ele tem uma boca aqui, ó, que vai no pé na boca da turbina, né? Um mangote da Garrett, a turbina. E aqui o outro que leva lá na outra turbina também, tá? Então, o filtro tá aqui. Acho que daria para trocar esse filtro aqui para um filtro esportivo, né? Para ela puxar mais ar ainda, mais vazão. E o motor é bem bacaninha, só que é muito feio, né? Eu gosto muito daqueles motor que tem a capinha em cima, né? Fica mais bonito, né? Mas aqui você consegue ver todo ele, né, sem a capa. Então 3 cilindros, 3.3 ou 3.0, né, de 397 cavalos.
Na ficha técnica, né, no manual, no que a fábrica fala e proporciona aí, é 397 cavalos, tá? Quase 400 cavalos. Muito bacana, né? Essas partes, ó, muito bem acabadas, mas lá fizeram a mesma cagada também que tinha na Limited Plus, né? Um acabamento muito feio, né? É aberto, né? Um negócio estranho. Você consegue ver lá dentro do paralama, tá vendo? Muito esquisito isso, né? Mas é que é tudo descartável, né? Então são todas peças. Caso você chegar a ralar um paralama desse aqui, você vai vir aqui, solta os parafusinhos, arranca fora e a estrutura do carro tá dentro. Mas eu acho que poderia ter um acabamentinho aqui, né? Pra gente não ter essa visão das peças montadas lá atrás, né? Eu voltei aqui pra fora pra mostrar pra vocês que essa caminhonete ela tem uns engates aqui também, né? Eu vou mostrar a suspensão já também pra gente depois já ir andar. Então são duas bocas de escapamento em aço inox, tá? Full inox o escapamento desde o motor até aqui atrás. E aqui atrás a gente tem um super rabicho, né? Que é justamente para você arrastar coisa. Então ela tem duas alças, tem esses dois pinos aqui que saem na lateral para você amarrar a cinta, tanto desse lado quanto do outro lado lá. Inclusive aquele eu já entortei puxando o trator. E tem um rabichão forte aí, tá? E olha a suspensão dessa caminhonete por baixo, ó. Tá vendo os amortecedores, o tamanho que é os bichos lá, ó. Além disso, tem as barras de torção, né, do diferencial, tanto por cima como por baixo. Freio a disco nas 4 rodas. Outra barra de torção aqui, ó, no meio do diferencial, ó. Tá vendo? Ó, aqui são duas, tá vendo? Uma vem pra cá e outra pra lá. E mais duas na frente, ó, que pega por baixo do eixo, né, e leva lá pra frente. Além da fixação do amortecedor aqui, né, no diferencial. Isso é só a parte de trás. E tá vendo que ela tem outra barra de torção por cima? Tem outra em cima também. Então é uma em cima, outra embaixo e mais duas na traseira do diferencial. Isso aí que muda todo o comportamento da caminhonete. E na dianteira, bandejas bem diferentes também da Limited Plus, tá? Então são bandejas em alumínio, né? Elas são bem diferentes, bem grandes, bem reforçadas, para aguentar o baque mesmo. Aqui a gente tem peito de aço, né? Ó. E olha lá a bandeja dela como que é, ó. Tá vendo? São bem diferentes mesmo. E os amortecedores aí também. Vocês veem que esses dias tá chovendo bastante, ela tá bem suja de barro aí por baixo. Eu não passei dentro de nenhuma poça d'água, tá? É só a lama da estrada. E vamos lá então para andar com a Raptor. Vocês já viram uma voltinha aí, mas essa caminhoneta, o diferencial dela é esse, né? É poder andar em qualquer terreno, sem se preocupar se vai ficar atolado ou não, porque a bicha tem pegada, hein? Vou falar pra vocês, se você ficar atolado com a caminhonete dessa aqui, tem que ser um brejo muito grande mesmo, pra ela calçar embaixo. Porque enquanto ela tiver tração, que os pneus estiver pegando no chão, ela sai, tá? Bora lá! Então aqui, senhores, nós temos 400 cavalos, um câmbio de 10 marchas, né? E eu vou mudar já para o modo off-road para vocês escutar, né? Vou até abrir os vidros aqui. Vamos mudar ela aqui, ó, para o modo off-road, ó. Você vai dando toquinho ali, ó. E já vamos pro Baja. Ó, como que ela já mudou já. Então, ela se torna outro carro. Ela ativou a tração ali 4x4 high, né? Mas eu mudei ela agora pra... Dá pra você mudar pra 4x2, ó. Ela fica em 4x2 e fica no Baja também, tá? Se você não quiser o 4x4. O nosso capinzinho aí, ó, formou bem. Ela desliga controle de tração. Só que assim, ela estica demais as marchas, porque ela quer ficar o tempo inteiro na potência, sabe? Ó, ela não troca a marcha. Então dependendo de onde você tá andando é ruim. E vai olhando a autonomia, ó, 144, tá? A hora que eu parar de andar com ela, vocês vão ver que vai estar em 100 ali. Ela sai de lado, tá? Sai de lado. Deixa eu fechar aqui, senão vai condenar o vídeo com o áudio. E dá pra escutar o barulho do mesmo jeito aqui de dentro, ó.
Então ela já mudou os amortecedores, né? Ela colocou tudo em modo off-road lá, ó, no cantinho, ó. Tá vendo lá, ó? Colocou tudo off-road, né? Tanto direção quanto amortecedor e escapamento também, tá? Dá pra você trabalhar nesse modo baixo ou nos outros também que ela tem, né? Com o câmbio borboleta, tá? Então às vezes você quer trocar uma marcha e ela entende que ela consegue. Olha lá, pra mim trocar de marcha ela me deu um indicativo, ó, eu tenho que estar dentro daquele risquinho amarelo, tá vendo? Senão ela não troca. E eu posso reduzir, ó. Aqui a gente tá no carregador da fazenda, é meio complicado de correr aqui, mas já a gente vai chegar nesse detalhe legal que ela já ativou também no modo off-road, né, a câmera dianteira, né? Então você consegue ver algum obstáculo que às vezes pelo capuz você não consegue enxergar na frente, tá? Mas ela fica um veneno para andar, sem contar que o acelerador também fica mais sensível, tá? Ela reduz marcha, ela fica meio esportivona mesmo, sabe? Meio não, né? Inteira. E é um tesão, tá, pessoal? Essa caminhonete no modo baixo, ó, ela reduzida. Ela vira um foguete, ela vira um UTV, né, com um documento. Ela realmente foi feita para esse tipo de coisa, né? Para lama, terra, areia, né? Então eles acertaram muito nessa parte da suspensão. E o único erro que eu falei para vocês é a construção do veículo. Eles estão economizando em parafuso, em fixação, essas coisas. Essa caminhonete era para ser um tanque de guerra. Por quê? Porque isso aí faz com que a caminhonete ia segurar muito mais preço, né? Você vai ver uma caminhonete dessa aqui com 100 mil quilômetros e o cara fala, puta, a caminhonete não bate nada, rapaz, com 100 mil quilômetros. Isso aí vai indo de boca a boca, né? De ouvido em ouvido. E vai falando, cara, aquela caminhonete é indestrutível. Ó. É até perigoso você andar com ela só no 4x2, tá? Quando ela estiver no modo baixo, porque ela pode, aqui a traseira pode querer ultrapassar a frente, tá? Você sente assim, aqui eu tenho muita experiência com tração traseira, né? Eu já fui opaleiro, landauzeiro. Então assim, a hora que eu sinto lá atrás saindo, eu já vou corrigindo ela pro lado, né, que a traseira tá saindo. Então quem não tem experiência com tração traseira vai se embaranar, tá? E eu tive muito Opala turbo, né? Então, ó como que ela sai gostoso, ó. Uma coisa que eu percebi é que para ela sair as rodas do chão, você tem que estar a mais de 100 km por hora, tá? Senão ela faz assim, ó, ela copia, sabe? E você consegue andar, pessoal. Deixa eu só ligar o 4x4 raio aqui, porque a gente vai andar um pouquinho mais rápido. E você consegue andar, hoje a estrada tá só a bagaceira, mas você consegue andar 140, 150 por hora, tá? Até mais, já vi gente andando a 180, tá? Limitando ela em estrada de chão. Mas tem que ser estrada boa, né? Porque aqui é muito estreita e ela é cheia de lombo, assim, sabe? Então se eu passar de 100 km por hora, ela vai sair as 4 rodas do chão. Mas a outra saía com 60, pra você ter noção. Ó. Então você consegue andar aqui a 80, 100 km por hora, mas de tranquilo mesmo, com a caminhonete na mão, sem risco de sair fora, tá? Basta você ter um pouquinho de conhecimento de terra, que você não vai passar nenhum apuro. Olha como puxa isso. É absurdo, gente. A patada que ela dá a hora que você aperta mesmo pra ela andar, sabe? Você sente colar no banco assim, ó, e ela andar. Porque ela tá com 4x4 ligada, né? Então ela patina menos e anda. Você quer ver andar nesse modo dentro do asfalto, tá? Parece uma pedra no estilingue. E o ronco. Então assim, meus amigos, corri até agora para ver essa voltinha de Ranger Raptor. Se você tem condição, compra, tá? Você vai se divertir muito tempo com ela. É uma caminhonete que dá para usar desse jeito. Ela só devia custar mais barato pra gente poder bater ela na roça mesmo, né? E
poder utilizar do jeito que é feito para ser utilizado, né? Carregar peso, andar na buraqueira. E eu vou falar para vocês, caminhoneta tinha que sair tudo com essa suspensão aqui, ó. Inclusive a Ram, que é uma puta de uma caminhoneta, mas não tem suspensão, né? Não aguenta o baque. Então que adianta, né? Você tem uma caminhoneta de $500 mil, mas não conseguir andar em todo o terreno, né? Ó, curva, ó. Tem que tomar cuidado que ela anda tanto que a hora que você vê, você já tá passando de 100 km por hora e nem viu. E aí a gente tem outros modos, né? Ó, é gostoso essas reduzidas que vocês nem sabem. Aí a gente tem outros modos, né? A gente vai ter areia, né? A areia ela vai bloquear o diferencial traseiro. Aí ela muda a cor do painel também, né? Aí a gente vai ter o lame terra. O lame terra ela muda o tipo de aceleração. Ela tá com o bloqueio lá, ó, diferencial traseiro ativado, 4x4. Cada modo ela vai mudar alguma coisa, além do layout do painel, tá? Então ela sabe como a caminhoneta se comporta melhor em cada tipo de terreno desse, né? Ó, e tem o escorregadio, que é para você andar dia de chuva, né? Então ela anda com o 4x4 automático ligado, mas já ligou o controle de tração, já mudou direção, mudou amortecedor, escapamento, né? Cada um vai te surpreender de um jeito. Ela tem um modo trailer aqui também, né, para você transportar. E eu não sei se vocês estão escutando os barulheiros que eu falei para vocês da carroceria, mas eu tô. E gostaram da Ranger Raptor? Já vai fazer o pedido de uma? Então só chora no preço ou compra uma seminova. E a desvalorização no primeiro ano é de 40 pau, tá? Tirou zero, é 40 mil a menos na hora de vender. Entendeu? Essa aqui eu peguei seminova, né? Tava com 3.700 km e eu paguei 40 mil a menos dela, tá? Então assim, aconselho vocês comprar, né? Quem estiver assistindo esse vídeo, comprar uma seminova aí com até 10 mil quilômetros. Vocês vão ter a mesma experiência e vão economizar 50 mil, 40, 50 mil de diferença da zero, tá? A não ser que você tenha o tesão no toba de ter uma zero mesmo, tirar os plastiquinhos e tudo mais, que é só isso que vai mudar.